A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, mesmo com a palavra de Deus, afirmando que a salvação não se perde, que Deus preserva os seus eleitos, os guarda e os protege, alguns ainda insistem em dizer o contrário. Temos visto líderes pregando sobre a perda da salvação. Muitas pessoas acreditam nisso e vivem amedrontadas, sem a certeza de que estarão salvas amanhã. Por isso, irmãos, gostaria de falar com vocês sobre a perseverança dos santos, ou a segurança dos santos. O que é a perseverança dos santos? A perseverança dos santos, irmãos, é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, pois o mesmo poder de Deus que os salvou os preservará e santificará até o final. Aqueles que não concordam com essa doutrina gostam de ficar argumentando: se o crente não perde a salvação, ele pode fazer o que quiser então, pode pecar à vontade. O apóstolo Paulo, irmãos, responde a isso. Lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 2 diz assim: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo é enfático, irmãos. Um cristão verdadeiro não vive na prática de pecados, porque ele morreu para o pecado. Ele morreu para as coisas do mundo, para a carne. Então ele não pode viver nas práticas do pecado. Agora vejamos alguns pontos importantes, irmãos, para compreendermos a doutrina da perseverança dos santos. Primeiro, os regenerados não estão livres do pecado. Aqueles que o Senhor chama para crerem no Senhor Jesus e os regenera pelo seu Santo Espírito são libertos do domínio do pecado. Só que eles não estão totalmente livres da carne e do corpo de pecado. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Segundo ponto, pecados diários de fraqueza. Por não estarmos totalmente livres do pecado, surgem pecados diários de fraqueza, irmãos. E isso nos leva a nos humilharmos perante Deus e nos refugiarmos em Cristo crucificado, mortificando assim a nossa carne por meio da oração e da prática da piedade, até que reinemos com Jesus nos céus. Por causa dos nossos pecados remanescentes, irmãos, e das tentações do mundo e de Satanás, não poderíamos perseverar na graça por conta própria. Mas Deus, por sua misericórdia, nos confirma na graça e nos preserva até o fim. Um cristão verdadeiro pode cair em pecados sérios. Os convertidos nem sempre são guiados por Deus e às vezes desviam-se por culpa própria, sendo seduzidos pelos desejos da carne. Por isso os crentes devem vigiar e orar constantemente, para não caírem em tentação. Efeitos de pecados sérios. Esses pecados causam a ira de Deus, entristecem o Espírito Santo, suspendem a fé e ferem a consciência. Mas ao se arrependerem sinceramente, a face paternal de Deus brilha novamente sobre eles. Deus não permite que seus eleitos se percam. Deus, em sua misericórdia, irmãos, não retira completamente o seu espírito dos seus eleitos. Mesmo em suas quedas, Ele, que é Deus, não permite que caiam da graça da adoção e do estado de justificação, nem que cometam o pecado contra o Espírito Santo. Veja só, Deus nos protege. Deus renova os seus eleitos para o arrependimento. Deus preserva nos seus eleitos a semente da regeneração e, por meio da sua palavra e do Espírito Santo, os renova para o arrependimento. Eles se afligem pelos seus pecados, buscam e obtêm perdão e experimentam novamente a graça de Deus. Veja que maravilhoso, irmãos. Não é por nossos méritos ou força, não é, mas pela misericórdia de Deus, que não caímos totalmente da fé e da graça. Podemos ter a certeza que Deus preserva os seus eleitos para a salvação e a perseverança da verdadeira fé. Essa certeza, irmãos, vem das promessas de Deus reveladas em sua palavra e pelo testemunho do Espírito Santo. A certeza, irmãos,
da segurança dos santos não nos leva à acomodação, não leva, mas à humildade, reverência, piedade, paciência, orações fervorosas, firmeza em carregar a cruz e alegria em Deus. A perseverança dos santos, irmãos, nos estimula a praticar gratidão e boas obras, guardando os caminhos do Senhor para preservar a certeza da perseverança. Vejamos, irmãos, a perseverança dos santos em algumas citações bíblicas. Peço que você me acompanhe na leitura. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Diz assim: O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ezequiel 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6, versículo 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 10, versículo 26 ao 29. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ah, irmãos, e tem muitos outros versículos, só que esses já são suficientes para termos a plena convicção de que a salvação não se perde. Cremos nisso. Veja, somos salvos pela fé em Jesus, nos tornamos ovelhas de Jesus, e Jesus não permitirá que a gente pereça. Jesus não permitirá que ninguém nos tire da mão dele, porque ele mesmo disse que ninguém nos arrancaria das suas mãos. E Deus mesmo em sua palavra diz que aquele que começou boa obra, que foi Deus, irá completá-la, terminá-la. Deus vai terminar o que ele começou. Se Deus chamou alguém para a salvação, ele vai salvar. Ele não vai permitir que essa pessoa se perca, porque foi Deus que a escolheu antes da fundação do mundo. Então não creia nessa mentira de que a salvação se perde, pois ela não se perde. Se o teu Salvador é Cristo Jesus, você está seguro para sempre. Por toda a eternidade você está seguro. Você não vai se perder. Se a sua fé for realmente em Jesus Cristo, se você realmente se arrependeu dos seus pecados, Jesus Cristo vai te salvar. Ninguém vai te tirar das mãos dele. Você é ovelha do Senhor Jesus Cristo e ninguém vai te arrebatar da mão do Senhor Jesus. Não vai. Então descanse nisso, irmãos. Creia. Não fique amedrontado com medo. Creia na perseverança dos santos. Quem nos salvou foi Deus, através de Jesus Cristo. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Nós estamos seguros nele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.